Olá, boa noite. Está começando agora o Rede TV News. Sejam todos muito bem-vindos. Frio intenso no Sudeste faz disparar o preço das frutas, das verduras e dos legumes. Ministérios da Educação e da Saúde assinam portaria com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais em todo o país. E você vai ver também. Estudo da Fiocruz indica aumento das internações de idosos por Covid-19 no Rio de Janeiro. Governo paulista diz que recebeu metade do lote previsto de vacinas da Pfizer. A falta de doses pode atrasar a imunização de menores de 18 anos. Nos Estados Unidos, a variante Delta já responde por mais de 90% das contaminações. E aumentam os casos positivos de coronavírus entre crianças e adolescentes. E o caso do adolescente que matou o pai no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o rapaz agiu em legítima defesa e atirou para proteger a mãe. Polícia Federal apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína no aeroporto de Fortaleza. A droga estava em um jato executivo que tinha destino à Europa. O jato foi interceptado na pista do aeroporto de Fortaleza. Segundo a Polícia Federal, o avião, com um passageiro espanhol e 4 tripulantes turcos, saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com destino a Bruxelas, na Bélgica. O pouso em Fortaleza foi para os trâmites alfandegários. Só que a polícia desconfiou da quantidade de malas e da atitude dos suspeitos. Os policiais desceram, os tripulantes e os passageiros fizeram um movimento ali de querer fugir, querer subir a escada da aeronave, de querer fechar a aeronave, não desligar o motor. Aí os policiais já passaram a agir de forma mais dura, subiram na aeronave, determinaram que se desligassem os motores e passaram a abertura das malas. Pode abrir. Abra. Tá, não Abra. tem segredo, não tem segredo. Ó. Abra. Zero. Abra. Abra. Não, peraí, pô. Tá fazendo o quê? Vai, ah. Não, abre isso aqui. Ó, comandante, ó. O que é que o senhor acha que é isso aí, comandante? O passageiro espanhol e os 4 tripulantes turcos foram levados para prestar depoimento na Polícia Federal. O espanhol, de 60 anos, e o comandante da aeronave, de 48 anos, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas. O jato foi apreendido e a investigação continua. Dentro do jatinho, a polícia encontrou 24 malas com 50 tabletes de cocaína em cada bagagem. No total, 1 tonelada e 300 quilos da droga. Um empresário foi morto a tiros pelo filho de 15 anos na tarde de ontem em Valinhos, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o rapaz agiu em legítima defesa e atirou para proteger a mãe. Quem tem mais informações deste triste caso é a repórter Carolina Riguengo. Boa noite, Carol. A polícia está investigando esse caso ainda, né? Oi, Augusto. Boa noite para você, para a Milena e para todos. É isso mesmo. Agora, mais cedo, eu estive conversando com um delegado que cuida das investigações e ele disse que 6 pessoas prestaram depoimento. A mãe do garoto, o adolescente, funcionários da casa e também trabalhadores do condomínio. A polícia não tem dúvidas de que esse garoto atirou em legítima defesa. Foi uma proteção para ele e para a mãe. Você vai ouvir agora um pouco do que o delegado contou para a nossa equipe de reportagem. Nós já realizamos oitivas tanto do adolescente, da genitora, da funcionária que trabalha na residência e de outras pessoas que trabalham no condomínio onde essa residência fica localizada. E todas essas oitivas realizadas levaram para o mesmo rumo, no sentido de ficar evidenciada a situação de violência doméstica que tanto o adolescente como sua mãe eram vítimas.
Essa mulher foi questionada sobre por que nunca contou à polícia, nunca registrou nenhum boletim de ocorrência sobre violência doméstica. Ela disse que eram tantas agressões que ela ficou com medo de ser morta e de ter os filhos mortos também. Hoje, mais cedo, a repórter Estela Freitas esteve aqui em Valinhos e agora você vai saber mais detalhes sobre esse crime. A polícia encontrou Fabrício César Urzedo de Paula, de 42 anos, morto dentro de um carro na garagem de casa. O adolescente já havia entregado a arma usada, uma pistola de 9 milímetros, ao vigilante do condomínio de luxo e estava com a mãe dentro da residência. De acordo com as investigações, eram comuns as agressões por parte da vítima contra a esposa e o filho. Na noite anterior, havia discutido e ameaçado os dois com uma arma na cabeça. Dormiu fora de casa e, ao voltar, teria continuado com as ameaças, além de impedir que o adolescente e a mãe fossem embora da residência, ficando mais agressivo e dizendo que mataria a esposa. Diante disso, o rapaz pegou uma arma e atirou contra o pai. Segundo eles, era uma pessoa violenta, que portava bastante arma, andava o tempo todo com armas na cintura no interior da residência, ameaçava tanto a mãe quanto o filho constantemente. E no dia anterior, ele havia ameaçado os dois, colocado os dois de joelhos no chão, apontado a arma para a cabeça, enfiado a arma na boca de uma das vítimas e dizendo que ia matá-los. Fabrício era conhecido por colecionar veículos de luxo. Na casa, a polícia apreendeu 8 armamentos, munições, documentos e celulares dos envolvidos. Também foram apreendidos 2 carros e uma moto de luxo. O caso foi registrado como ato infracional de homicídio e legítima defesa. A polícia solicitou exames periciais, necroscópico e residuográfico. O adolescente prestou depoimento e foi liberado para ficar com a mãe. A ocorrência foi encaminhada à Vara da Infância e Juventude. E tem mais um caso fatal de filho contra pai. Um médico de 68 anos e também a esposa dele, de 61, foram mortos a facadas dentro de casa em Vila Velha, no Espírito Santo. E de acordo com a polícia, o suspeito é o próprio filho do casal, um estudante de medicina de 22 anos. Depois de ter matado os pais, ele ligou para um parente e confessou o crime. Em seguida, o jovem se matou. A faca utilizada nos assassinatos e um computador do estudante foram apreendidos. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma etapa de combate ao contrabando e comercialização irregular de agrotóxicos. Um vereador foi preso durante a investigação realizada em 4 estados. A segunda fase da Operação Terra Envenenada, com o objetivo de combater contrabando de agrotóxicos oriundos da China, que tinha como porta de entrada no Brasil o estado do Paraná, começou a ser cumprida no início da manhã desta quarta-feira, em vários endereços dos investigados. Foram expedidos pela Justiça Federal 15 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, cumpridos nas cidades de Sinop, Sorriso e Feliz Natal, aqui em Mato Grosso. Também nas cidades de São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Terra Roxa, no estado do Paraná. Em uma casa na cidade de Sorriso, os agentes da PF apreenderam documentos e 2 caminhonetes. Na cidade de Sinop, um vereador foi preso. Em nota à imprensa, a Polícia Federal disse que os investigados responderão pelo crime de comercialização e transporte de agroquímicos de uso proscrito, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar de 2 a 10 anos de prisão. Um protesto complicou o trânsito hoje pela manhã na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro. O grupo, formado por motoristas de aplicativos e de caminhões e de entregadores autônomos também, bloqueou as pistas para protestar contra o aumento no preço dos combustíveis. A Polícia Militar foi chamada para negociar com os manifestantes. Depois de quase 4 horas, as pistas foram liberadas. No Paraná, motorista embriagado provoca acidente e mata 5 pessoas numa colisão entre um carro e uma carreta. A batida aconteceu na PR-317 entre Bragantina e Toledo, no oeste do estado. O acidente envolveu um veículo da Prefeitura Municipal de Jesuítas e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão foi provocada pelo motorista do caminhão que invadiu a pista contrária. E pela dinâmica dos fatos, leva a concluir que o motorista do caminhão provavelmente realizava
uma ultrapassagem em local proibido. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista que dirigiu o carro da prefeitura tentou desviar para o acostamento, mas foi prensado pelo veículo de carga. Todos morreram no local. As vítimas são 3 pessoas da mesma família e 2 funcionárias do município. Todos são moradores de Jesuítas. O motorista do caminhão é Kleber Martins, de 43 anos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constou 0,50, situação de embriaguez. Ele disse à polícia que parou uma cidade antes e ingeriu bebida alcoólica. Kleber foi preso em flagrante por homicídio culposo e está detido na delegacia de Toledo. O município de Jesuítas, que tem pouco mais de 8 mil habitantes, está em choque pelo trágico acidente. O prefeito decretou luto oficial de 3 dias. Um incêndio atingiu hoje um galpão de tecidos no Bom Retiro, região central de São Paulo. 19 viaturas foram alocadas para combater as chamas. Esse incêndio começou por volta do meio-dia e afetou a estrutura de um prédio. Uma parte do edifício, inclusive, desmoronou. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Esse incêndio foi controlado por volta das 7 horas da noite. O aumento nos casos de contaminação pela variante Delta preocupa as autoridades. O Rio de Janeiro tem o maior número de infectados. O repórter Tony Vendramini traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Tony. São muitos casos já, é? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, até agora o Ministério da Saúde informou que o Brasil já registrou 287 casos de infecção pela variante Delta. E o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de registros, são 101. A nova variante também já provocou 21 óbitos, 12 deles no Paraná. Esses dados foram publicados ontem e não houve atualização até o momento. Aqui no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre junho e julho foram analisadas 368 amostras de sangue. 66,58% apontavam a infecção pela variante Gama e 26,09% pela Delta. A rodada anterior apontava 78,36% de infecções pela Gama e 16,62% pela Delta. Isso significa uma tendência da variante Delta de se tornar a dominante, substituindo a Gama. Nos próximos dias, a Fiocruz deve publicar um estudo mostrando também que no estado as hospitalizações de idosos voltaram a aumentar. Vamos ver na reportagem. O estudo, ainda em fase de conclusão para ser publicado, usa um modelo estatístico para corrigir atrasos nos dados da pandemia, projetando uma situação atual mais precisa. E os dados coletados pelos cientistas da Fiocruz acenderam um sinal de alerta. Eles apontam que depois de 4 meses de queda, as hospitalizações de idosos pela síndrome respiratória aguda grave, provocada pela Covid-19, voltaram a aumentar no Rio de Janeiro. A faixa etária acima de 80 anos é a que preocupa mais. Se realmente esse aumento das hospitalizações for confirmado, isso implica que uma possível causa é uma perda de imunidade das vacinas. Se for isso, se esse for o caso, é importante voltar ou colocar na discussão uma terceira dose para os idosos. Uma outra faixa etária que preocupa é a das crianças entre 0 e 9 anos. As hospitalizações atingiram o pior momento desde o início da pandemia. Mas os pesquisadores ainda querem saber se os casos podem ser de infecções cruzadas de Covid com outros vírus que provocam a síndrome respiratória aguda grave. A pesquisa também aponta uma melhora na faixa etária entre 30 e 39 anos. Mas os números ainda são mais altos que os do pico do final do ano passado. Para os pesquisadores, todos esses dados reunidos mostram que o estágio da pandemia ainda é grave. A preocupação aumenta com as informações do crescimento de casos provocados pela variante Delta, identificada primeiro na Índia. Por ser mais contagiosa, ela pode prolongar ainda mais a pandemia. É provável que a variante Delta ou outras variantes mais transmissíveis que venham a aparecer, elas atrapalhem a nossa redução de hospitalizações de óbitos que a gente já vinha observando. E piorem mais ainda no caso da transmissão. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está tendo uma chegada de novas variantes, em particular da Delta, e junto com isso, lugares tendo políticas de abertura, terminando, não chega a ser um isolamento, mas eles estão relaxando mais ainda. Então isso é uma combinação que não é muito boa, é boa para o vírus, né? Péssima para a gente. Em São Paulo, o governador João Dória, do PSDB, anunciou a entrega de um laboratório móvel que vai rodar o estado para identificar variantes da Covid-19.
A primeira parada do container itinerante será na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, região onde foram identificados casos da variante Delta. É o único do Brasil, o único da América Latina com essa tecnologia para a identificação de variantes. Ele pode fazer 300 análises por dia e oferece o resultado no mesmo dia e no próprio local onde a necessidade dessa pesquisa, dessa análise, for identificada. A expectativa é de que o laboratório móvel se desloque para a Baixada Santista, por ser uma região de alto fluxo de pessoas vindas de outros países por meio do Porto de Santos. E agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 103.816.826 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 49,3% da população. 43.520.746 pessoas tomaram a segunda dose no país, ou a dose única, o que representa 20,55% da nossa população. E já foram aplicadas 147.337.572 doses de vacinas no Brasil. Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose são São Paulo, com 59,45%, Rio Grande do Sul, com 55,35%, Mato Grosso do Sul, com 51,74%, Paraná, com 51,45% e Santa Catarina, com 51,18%. Os Ministérios da Educação e da Saúde assinaram hoje uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais em todo o país. A portaria interministerial tem o parecer do Conselho Nacional de Educação, órgão vinculado ao Ministério da Educação, que analisa e sugere iniciativas para a pasta. Desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente possa tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Esse é o meu desejo e minha oração. E as crianças, elas têm sido muito penalizadas. Nós sabemos que o advento da tecnologia traz a possibilidade de aulas à distância, mas uma aula à distância nunca vai suprir as aulas presenciais, sobretudo no ensino básico, porque as crianças elas não têm ali somente as lições, elas também têm segurança alimentar, elas têm a relação interpessoal, que são fundamentais para a formação educacional, mas do caráter. A portaria estabelece para o retorno seguro das aulas o distanciamento social dos alunos com a separação das cadeiras, o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel. E também sugere um sistema de rodízio, em que o aluno comparece à escola uma semana e na outra tem aula virtual. Segundo o governo, 500 milhões de reais já foram repassados às escolas do ensino básico para dar suporte ao retorno seguro dos estudantes e os profissionais da educação. Segundo a Unicef, a vacinação dos professores não é imperiosa para o retorno às aulas. Tampouco a vacinação dos alunos, porque a educação é tão importante e o retorno às aulas é tão importante que todas essas autoridades mundiais já chegaram à conclusão que devemos voltar à aula, fazer protocolos seguros e avançar nas outras agendas. É por isso que o governo federal já encaminhou doses de vacina para vacinar 100% dos professores do ensino básico, ao menos com a primeira dose de vacina. A Pfizer começou a realizar testes no Brasil para verificar a necessidade da aplicação de uma terceira dose do seu imunizante contra a Covid-19. O Antônio não tem dúvida que a vacina pode salvar vidas. Fiz o teste, e mandaram para vir para casa. Fiquei durante 4 dias, piorei e voltei novamente onde eu fiz o teste. E lá constatou que eu estava com Covid realmente e fiquei durante 12 dias internado. Segundo os médicos, falou que se eu não tivesse tomado a vacina, provavelmente a minha situação seria pior. E poderia mesmo. Pesquisadores concluíram que 11 dias após a primeira dose, a eficácia da vacina da Pfizer pode chegar a 92%. Já 7 dias depois da segunda dose, esse número pode ficar entre 95% e 100%. Mas essa proteção pode diminuir?
Cientistas acham que sim. 6 meses após a segunda dose, pode haver uma pequena diminuição da proteção que gira em torno de 85% a 90%. E é por isso que este estudo do CEPIC, Centro de Pesquisa Clínica com Infraestrutura Completa, é importante. A pesquisa quer descobrir se a terceira dose da vacina da Pfizer é necessária para que a imunidade aumente. Testes de laboratório e o monitoramento dos participantes vão analisar a produção de anticorpos além da imunidade celular. Nós vamos ver também como fica a imunidade das pessoas, né? Se essa terceira dose realmente aumentou a produção de anticorpos neutralizantes, melhorou a imunidade celular, né? Tudo isso então vai ser estudado. Depois de uma série de exames que inclui a coleta de sangue, cada um vai para a cabine de vacinação acompanhado de uma pessoa da equipe que faz a aplicação da vacina. Josefa tomou as 2 doses da vacina, se inscreveu pela internet e foi chamada para a terceira. Eu tô achando muito bom, né? Maravilhoso, né? Porque logo já fui vacinada, né? Eu gostei demais. Um reforço. É um reforço. Walter, 55 anos, ouviu no rádio que estavam precisando de voluntários e se sente bem participando do estudo. Eu me sinto muito bem, porque é uma sensação de contribuição, uma sensação, lógico que como ganho a gente acaba tendo aí a própria imunidade, né, a imunização, mas a sensação de contribuir é realmente muito boa. 3 países participam desse esforço científico: Estados Unidos, África do Sul e Brasil. Ao todo, são 10.200 voluntários, sendo um pouco mais de 1.000 brasileiros. Para tomar essa terceira dose, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Nesta fila tem gente que vai tomar a primeira e outros a segunda dose. Mas a possibilidade de tomar mais uma dose é vista com bons olhos. Acho muito conveniente, é importante nós estarmos sempre na ponta para saber o que é que está acontecendo, né? As pesquisas são necessárias e o povo mundial necessita disso. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.800.000 pessoas se recuperaram da doença. 666 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 559 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O estado de São Paulo recebeu hoje mais um lote de vacinas da Pfizer, porém houve atraso na entrega. Milena, segundo o governo de São Paulo, a nova remessa tinha apenas metade do previsto inicialmente. E isso pode afetar o calendário de vacinação. Pelo Plano Nacional de Imunização, o estado de São Paulo deve receber 22% do total de vacinas destinadas ao Brasil, proporcional à população do estado. Só que, de acordo com o governo paulista, nesse lote faltaram 228 mil vacinas. Durante todo este período, tem funcionado desta maneira. E ontem isto foi interrompido. A última remessa de vacinas da Pfizer, a quantidade foi reduzida à metade, sem nenhuma justificativa. A Secretaria da Saúde encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde cobrando explicações e também pede a recomposição das doses o quanto antes. Segundo o governo, o atraso na entrega de vacinas da Pfizer poderá comprometer o calendário de vacinação de crianças e adolescentes, previsto para começar em 18 de agosto aqui no estado de São Paulo. Até agora, a vacina da Pfizer é o único imunizante testado e liberado para o público menor de 18 anos. O planejamento da imunização, ele obviamente que depende da manutenção dos critérios que estão sendo utilizados. E nós precisamos que o recebimento das vacinas seja mantido da forma como vem sendo realizado desde o início, para que a gente possa manter o nosso cronograma. Por causa do avanço da vacinação, nesta quarta-feira o estado atingiu a marca de 346 cidades sem nenhuma morte registrada em uma semana. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde o começo da pandemia. As internações nos hospitais do estado também estão em queda há 7 semanas.
Durante coletiva do Ministério da Saúde, o secretário executivo Rodrigo Cruz falou que nenhum estado é prejudicado na distribuição de vacinas. De fato, finalizamos a imunização dos grupos prioritários, os conselhos estaduais se fazem presentes nessas discussões, discutiu-se, aprovou-se em CIT essa questão que a doutora Rosana coloca, de que, ok, fez sentido o grupo prioritário, já avançamos nessa imunização, agora vamos avançar por idade, e é extremamente importante que a gente tenha um tratamento equânime para todas as unidades da federação. Por causa do inverno rigoroso, o consumidor paga mais caro pelas frutas, verduras e legumes. Em Minas Gerais, as geadas destruíram plantações inteiras. Uma das situações mais graves é a dos produtores de café do sul do estado. Nelson é agricultor em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e mostra os estragos que o frio intenso fez nas hortaliças. As folhas de couve estão amareladas. Pela geada que teve, não tem salvação mais, né? Nada, perdeu praticamente tudo? Nada. A produção de frutas e legumes também foi muito afetada pelas baixas temperaturas. Nessa área, dá para ver o que sobrou das bananeiras e nessa outra, dos pés de tomate. Essa aqui é a plantação de milho do terreno e o cenário, olha só, é desolador. Todo o trabalho dos agricultores dos últimos 2 meses foi perdido com as geadas que atingiram a região. A expectativa era colher cerca de 4.000 quilos de grãos. A gente chegou aqui de manhã, estava aquela camada de gelo espessa sobre as plantas. A gente conseguiu lavar algumas que as hortaliças de folha, onde tem irrigação, mas o milho, a bananeira, o tomate, teve a perca total mesmo. Uma das situações mais graves é a das plantações de café do sul de Minas. Com temperaturas que chegaram a 5 graus negativos, muitos produtores perderam tudo. Eu tenho já bem tempo no café, nunca tinha visto uma geada com tanta intensidade assim. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, cerca de 20% da área total de plantações de café do país foi afetada pelas geadas. Prejudicou muito os produtores, porque muitos deles não têm outra atividade a não ser a cafeicultura. A queda na produção de frutas, verduras, legumes e grãos afeta diretamente o preço dos alimentos. Em São Paulo, quase toda a colheita também foi perdida. E com mais pedidos, os preços em Minas Gerais estão disparando. Na média, a alta em julho foi de quase 12% na comparação com o mês anterior. O exemplo maior disso é o quiabo, que teve uma alta de 62,8%. Aos agricultores, resta começar tudo de novo. Agora é só passar o trator, preparar a terra e plantar de novo. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olhando o mapa assim, com toda essa área que a gente vê em amarelo, a gente imagina calor e tempo seco, não é isso? O sol ele realmente vai aparecer, a baixa umidade relativa do ar deve continuar em algumas regiões, mas na verdade é que o mês de agosto vai ser marcado pela sensação de frio. Isso porque mais 2 frentes frias devem passar por aqui. Amanhã, no sul, o dia começa com nevoeiro em toda a faixa litorânea, o sol aparece e à tarde chove. Nos próximos dias, o tempo fica mais agradável e isso só deve durar até a chegada da segunda onda fria, que vem com possibilidades de neve. No sudeste, o céu fica carregado no litoral de São Paulo, não esquenta muito e em Minas Gerais o tempo continua firme, mas chove de forma isolada no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a temperatura começa a subir, o clima fica abafado e no domingo a máxima pode chegar aos 26 graus. No Nordeste, o dia segue firme no interior, mas ainda chove no litoral, como a gente vê aqui no mapa. No Centro-Oeste, o tempo continua seco e quente, mas na região Norte a chuva continua. Mesmo assim, em Manaus, a máxima pode chegar aos 32 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada, Igor. Obrigado, Igor. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, inaugurou hoje mais um centro de acolhida para os idosos. O novo abrigo fica no bairro do Brás e tem capacidade para 120 pessoas. A cozinha é ampla, os quartos têm camas, TV e banheiro privativo. O local também foi adaptado para receber famílias. Ao todo, São Paulo já tem mais de 1.800 vagas para atender os idosos em situação de vulnerabilidade. Do local muito agradável,
Eles têm o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar. Nosso desafio é grande, né? Numa pandemia, aumentou muito as pessoas em situação de rua, mas a gente está dando respostas rápidas para atendimento dessa população. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, confirmou a expectativa do mercado e elevou a taxa básica de juros para 5,25% ao ano, um aumento de 1 ponto percentual em relação ao valor estabelecido na reunião anterior, quando a taxa ficou em 4,25%. Essa foi a quarta alta consecutiva e o novo valor da Selic é o maior desde outubro de 2019. Um dos principais motivos para a elevação da taxa básica de juros é o aumento da inflação. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, tomou posse hoje como ministro da Casa Civil. A oficialização no cargo concretiza a chegada do Centrão em uma das funções mais importantes do governo e mais próximas do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia de hoje no Palácio do Planalto apenas oficializou uma rotina que já se fazia realidade há uma semana. Desde que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, já vinha frequentando eventos oficiais, fazendo reuniões com outros ministros e parlamentares e despachando de dentro do Palácio do Planalto. O evento não foi apenas uma forma de oficializar a aliança entre o governo e o Centrão, mas demonstrou o peso que o grupo terá ao reunir chefes das Forças Armadas, boa parte dos ministros de Estado, os presidentes da Câmara e do Senado e governadores numa mesma ocasião. A adesão de vários setores diferentes a Ciro Nogueira foi justamente um dos motivos para que ele passasse a fazer parte do governo. Conte sempre com este amortecedor para um ambiente por muitas vezes agitado dos nossos tempos. Tenha nele, neste seu leal servidor, alguém sempre comprometido com a pacificação, a estabilização e a unidade. Alçar Nogueira ao ministério mais importante da Esplanada foi uma forma de agradar o Centrão, grupo do qual ele é um dos líderes e que pesa nas mais importantes decisões tomadas no parlamento. Oriundo do PP, Nogueira e Bolsonaro foram colegas de partido por muitos anos e atuaram juntos como deputados federais. No entanto, durante a campanha eleitoral, as críticas de Bolsonaro à legenda, a qual chamou de velha política, e a estratégia de toma lá da cá, fizeram com que eles se afastassem. Nogueira chegou a dar declarações públicas com ofensas a Bolsonaro. No entanto, a necessidade de angariar apoio dentro do Congresso e o poder de um ministério fizeram com que as críticas fossem deixadas de lado. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu Estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela. Nos deixou uma lição de que não há problema de mudar de opinião. Mudar de opinião não é contradição, meus queridos amigos e amigas, desde que seja para melhor. Ciro Nogueira é um político experiente. Aos 52 anos de idade, ele já foi deputado federal por 16 anos e estava no segundo mandato como senador. Como ministro da Casa Civil, ele terá a função de coordenar ações conjuntas dos outros ministérios, negociar com o Congresso e ser um dos principais assessores do presidente. Uma das primeiras missões do novo ministro será justamente diminuir a resistência dos senadores à indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. A chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Quase tudo que porventura nós viemos decidir por aqui passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, depende do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões. Em um tom mais moderado do que nos últimos dias e sem citar os recentes atritos com o judiciário, o presidente falou de respeito aos demais poderes e limites. É um governo que, com parceria, com acordo, com bom entendimento com o parlamento, respeitando os demais poderes e sempre botando na minha cabeça, e quando converso com o chefe de outros poderes, que nós temos limites. A CPI da pandemia no Senado ouviu o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o coronel Marcelo Blanco. Ele esteve no jantar em que houve suposto pedido de propina por doses de vacinas contra a Covid-19.
O coronel Blanco começou o depoimento afirmando que nunca acompanhou qualquer empresa em visita ao Ministério da Saúde. Ele mostrou mensagens para comprovar que foi procurado pelo PM e suposto representante da empresa Davat, Luiz Dominguete. Afirmou também que negociava vacinas para o mercado privado e que Dominguete pediu a ele um encontro com o então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Sobre as conversas com Dominguete, essas se iniciaram no início de fevereiro, quando fui informado por ele de que as tratativas sobre as supostas vacinas já haviam sido iniciadas por meio da Senar, em contato com a SVS e Secretaria Executiva do Ministério, mas que gostaria de enviar tais propostas ao Departamento Logístico, para que diversos departamentos do Ministério tivessem ciência da irrecusável proposta. O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil. Marcelo Blanco disse que marcou o jantar para negociar as doses da AstraZeneca e lá apresentou Dominguete a Roberto Dias. O coronel já não era servidor da pasta. Em depoimento, Blanco negou qualquer pedido de propina. Eu jamais fiz qualquer pedido de comissionamento ou qualquer tipo de vantagem. Isso daí é absolutamente desconectado da realidade. Durante a sessão, um fato inusitado. O deputado federal Reinald Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, foi expulso da sala da CPI após um suposto desacato a membros da comissão. Atendendo ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de notícias falsas. Moraes é relator desse processo na Corte. O inquérito das fake news foi aberto em 2019 para investigar a divulgação de notícias falsas, bem como ofensas e ameaças a ministros do STF. A inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news acontece uma semana depois do presidente realizar uma live questionando a segurança do voto eletrônico. E aí, gostou do Rede TV News de hoje? Então aproveite para rever as reportagens dessa edição. Inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora mesmo youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.